O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha, amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora não entendes o que eu estou fazendo, mais tarde compreenderás. Só quando repousa sobre os apóstolos e sobre todos nós, o Espírito Santo de Deus, a gente pode entender esses gestos que o ser humano não consegue perceber, não consegue entender o sentido deles. Jesus deixa as suas vestes, o texto não especifica, então a gente pode entender tanto que é só o manto, como também o manto e a túnica, e assim Jesus ficaria realmente como ficavam os escravos naquela época, só com uma espécie de calção, né? Assim como está na cruz. E aqueles que serviam dentro da casa ainda colocavam um avental, como Jesus colocou. E então ali Jesus está começando já a antecipar todo o mistério da cruz, aquela túnica que os discípulos Pedro, Tiago e João viram
resplandecendo de uma luz que não era desse mundo, lá no alto do Monte da Transfiguração. Ele se desfaz dela e assume justamente essa forma de escravo, de que vai falar São Paulo no hino da carta aos Filipenses. Assume uma forma de escravo. Essa função de lavar os pés, ela era tão humilde, os judeus consideravam ela tão de baixa, né, categoria, que eles não permitiam que nenhum judeu fizesse isso, só servos e escravos pagãos, não judeus, poderiam fazer, porque o judeu é aquele que tinha sido escravo, mas já não era livre, então não podia realizar aquele trabalho de escravo. Então, Jesus realizando esse trabalho, ele se coloca mais ainda abaixo, se humilha de uma forma que deixou todos os seus discípulos extremamente escandalizados e muito inquietos, porque um discípulo de um mestre não devia, segundo o costume deles, não devia só aprender do mestre de forma intelectual, como hoje em dia, mas devia seguir e fazer os mesmos gestos do mestre. Por isso Pedro pede que para caminhar sobre as águas junto com Jesus. Então a gente vê, irmãos e irmãs, Pedro que vê Jesus caminhando sobre as águas, disse: manda que eu vá aí contigo, para ele imitar o mestre. Mas quando Jesus aparece na frente de Pedro, vestido de escravo, para lavar os pés, aí é demais. Aí Pedro diz: não, isso não é só que eu não suporto que você, que é o meu mestre, que é o meu Senhor, me lave os pés dessa maneira, mas como eu também não quero me comprometer dessa maneira, me rebaixar a esse nível. Então, aqui Jesus começa a ensinar uma coisa que só o Espírito Santo pode fazer a gente entender, como só o Espírito Santo pode fazer a gente entender o que o que são os mistérios festejados hoje, a Eucaristia, o sacerdócio, que vem daquelas palavras de Jesus: fazer isso em memória de mim. Como também o mandamento do amor: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nada disso pode ser entendido sem o Espírito Santo, sem a presença do Espírito. Eu falava para vocês que um filho de Israel não podia ficar aos pés de outro para lavar os seus pés, mas tinha uma exceção: o esposo e a esposa, como um gesto de carinho, de intimidade. Era possível, era permitido que o esposo lavasse os pés da esposa e a esposa também lavasse os pés do esposo. Então, essa é também uma luz que a gente recebe aqui daquele que veio ao mundo para se dizer o esposo, o esposo da humanidade, aquele que vem inaugurar uma aliança eterna entre a humanidade e Deus, e por isso realiza esse gesto cheio de amor, de humildade, de simplicidade, de intimidade. Será que nós somos, irmãos e irmãs, capazes de aguentar tanta humildade, tanto amor? Será que nós também não faríamos a mesma coisa que Pedro? Não, por favor, deixa que eu faço isso, você não vai,
não vai fazer uma coisa dessas? É um gesto tão humilhante como esse? Porque, irmãos, irmãs, a gente tem essa mentalidade: Ele é o Senhor, nós somos os servos. Mas quando o próprio Senhor coloca as coisas de cabeça para baixo e diz: não, a partir de agora eu é que vou te servir, como é que a gente fica? E no entanto, irmãos e irmãs, se a gente não entende isso, a gente não entende nada do Evangelho, a gente não entende nada do Novo Testamento, nem entende nada do que Jesus veio fazer nesse mundo, porque foi justamente isso. Antes de Jesus já existia a religião, existiam as religiões pagãs, existia também a religião já revelada por Deus, né, no Antigo Testamento, os 10 mandamentos, né, todo o culto a Deus, tudo isso já existia. O que não existia é esse colocar tudo de cabeça para baixo, porque a religião é aquela expressão dos homens, né, que buscam a Deus, mas e quando Deus que vem buscar o ser humano, aí tudo fica de cabeça para baixo. E esse de cabeça para baixo de tudo, isso se chama Evangelho. Quando o Evangelho não fala mais de nós que estamos procurando e buscando a Deus, mas Ele que vem buscar a nós e ir a nosso encontro. Ele que se coloca a nosso serviço. E é isso justamente que nos escandaliza. E no entanto, se a gente não participar desse gesto, se a gente não deixar que Cristo faça isso por nós, a gente não pode ter nenhuma comunhão com Ele. Jesus diz para Pedro: se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo, quer dizer, não terás comunhão comigo. E aqui, irmãos e irmãs, tudo o que a gente vive na igreja é isso. Já perceberam que é sempre Jesus que nos serve? A gente não vem à missa para dar algum alimento a Deus, é Ele que nos dá o alimento na missa, e é Ele que nos dá a si mesmo como alimento na missa. A gente vem à missa para ser servido. Já pensaram nisso? A gente vem à igreja para receber o batismo, ou seja, a vida nova, a adoção de filhos, que, se Deus quiser, a gente vai realizar no sábado, né? Ou na nossa nova definitiva pia batismal, se der tudo certo e vocês rezarem com fervor, ou então na bacia de sempre, né? A gente ainda não sabe, mas vai dar tudo certo, vamos confiar, né? Estamos confiantes. Então, o que a gente vem fazer na igreja? Ele vem nos dar tudo. A gente não vem na igreja para entregar alguma coisa. Ele é que nos batiza, Ele que nos mergulha na sua vida divina. É Ele que nos unge, derrama sobre nós o óleo perfumado do crisma, e com ele o Espírito Santo, que faz com que a gente viva a modo do Filho, com aquela forma de entrega que é própria do Filho. A gente recebe tudo, é Ele que nos serve. O próprio sacerdócio, que é o sacramento da ordem, onde o serviço dos sacramentos está ligado também ao pastoreio, ao governo da igreja, da paróquia, da comunidade. O sacerdote
pastoreia em nome do bispo, cada paróquia e as comunidades que formam a paróquia. Isso também é um serviço, esse pastoreio que tantas vezes na história, por causa do nosso pecado, se transformou também numa fonte de privilégios, de tirania, etc., que justamente o ser humano se revoltou tanto contra isso. Se a gente for olhar e ver quem é o único sacerdote do qual nós recebemos a participação, em nome do qual nós pastoreamos a comunidade, a gente vê que ele é aquele pastor que se fez cordeiro, que se fez o menor de todos, porque ele não quer apacentar o rebanho pela violência, porque ele não quer apacentar o rebanho com medo. Vocês, irmãos e irmãs, independente da paróquia, independente do pároco, do lugar onde vocês vierem a morar, ou do pároco que vier substituir o atual e os outros que vierem, nunca tenham medo dos padres, não tenham medo. Se aproximem, mostrem confiança. Às vezes eu digo, quando as pessoas me veem sem nenhum distintivo clerical, eu digo assim, é que hoje eu estou disfarçado de ser humano, porque as pessoas, às vezes a gente tem a impressão que as pessoas não consideram um padre meio um ser humano. Diz assim, não, é um ser humano, mas não, meio que sim, meio que não, assim, não é bem o ser humano, Não, gente, a gente é humano, somos também ovelhas do pastor. E se a gente vem muitas vezes para pastorear e fazer o exercício da autoridade do governo em alguma paróquia, alguma comunidade, a gente vem aqui mais para obedecer do que para mandar, Eu tenho muito essa consciência, o pessoal das pastorais, da liturgia, etc., eles sabem, como é que a gente vai fazer, padre? Primeira coisa é pegar os livros litúrgicos, primeira coisa é pegar as normas da igreja e dizer, vamos obedecer, porque a gente não tem que ter medo de obedecer na igreja, a gente não obedece com aquela obediência de quartel-general, a gente obedece como o filho amado obedeceu seu pai amado do céu por amor. Tudo é amor. Essa obediência do filho também é obediência amorosa. Nem sempre é obediência fácil. A gente vê Jesus suando sangue no Horto das Oliveiras, dizendo, Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Nem sempre a obediência é fácil. Mas a obediência, se a gente vive no Filho, se Ele vive em nós, é sempre uma obediência amorosa. Então é isso, irmãos, todos nós somos ovelhas desse único pastor e seguimos os passos dele, escutamos a voz dele. Como eu gostaria de me multiplicar por 100, por 1000, para poder entrar na casa de cada um de vocês, almoçar, jantar com vocês, conversar, conhecer as famílias, conhecer os filhos, partilhar algum momento. Como eu sou um só, eu sei que isso é impossível fazer, senão em um mês eu já estaria explodindo, Imagina o padre jantando e almoçando na casa de vocês. Aí porque todo mundo diz, porque come como um padre, e fazem uma montanha de comida, e aí do padre se não comer tudo, é falta de educação, então tem que comer tudo. Então, queridos, gostaria para estar perto, de vocês, primeiro, assim, com aqueles que participam das pastorais, mas não só eles, e sim todos, porque todos nós, aqueles que têm algum serviço dentro da igreja, dentro da paróquia, da comunidade, como aqueles que não têm, todos nós estamos evangelizando, todos nós somos missionários,
somos evangelizadores. Quando a igreja falou sobre a missão dos leigos no mundo, ela falou em primeiro lugar de fazer a consagração do mundo através do teu trabalho, da tua vida cotidiana, e consagrando e oferecendo o mundo a Deus, e colocando todas as tuas atividades sobre a patena para ela ser levada depois, e sobre ela o Espírito Santo, e aquilo se consagrar a Deus, se tornar Cristo e se tornar alimento de vida eterna para nós. A única maneira como as coisas do mundo passam para o reino de Deus é assim, consagrando, oferecendo, transformando em Cristo tudo, e nos transformando nele, nos alimentando em Cristo e nos transformando nele. Essa loucura de amor, irmãos e irmãs, que é a Eucaristia, que é o dom de Cristo, que é Cristo nos servindo, só quem ama pode entender, e só quem ama com esse amor que vem de Deus, porque, como diz na primeira carta de São João, nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e nos entregou o seu Filho. Vamos então, irmãos e irmãs, contemplar essa entrega de amor, esse serviço humilde que Jesus faz para todos nós. Vamos nos deixar amar por Ele. A coisa mais difícil para o ser humano é se deixar amar, é aceitar que alguém quer amar a Ele, é aceitar que alguém te ama e te deixar amar por aquele que te ama. E irmãos e irmãs, só isso que Jesus nos pede nessa noite, porque quem se deixa amar assim, se torna ele mesmo uma fonte de amor. Quantas vezes a gente bota o compromisso de nós cristãos, que é verdadeiro, é certo, temos compromisso com o mundo, com a sociedade, com os valores, etc. Mas o carro não vai na frente dos bois. Primeiro vem o amor, primeiro o amor é derramado em nós, primeiro nós temos que nos abrir ao amor e aceitar o amor, e aceitar ser amados, e aceitar ser servidos por Deus, aceitar que o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ajoelhe aos nossos pés e lave os nossos pés, porque nos ama. Aceitar isso, esse é o primeiro. Logo depois, com a força desse amor, nós somos capazes de transformar o mundo inteiro, de eucaristizar o mundo inteiro, de consagrar o mundo inteiro, transformar ele inteiro numa oferta agradável a Deus, com Cristo, por Cristo e em Cristo, como a gente sempre repete em cada missa. Vamos pedir nessa Eucaristia a graça, essa graça em particular, a graça de nos deixar amar e nos deixar servir pelo nosso Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo.